O problema não é o consumo. O problema é o consumo compulsivo. Comprar coisas que achamos que é o que devemos fazer. Se você conseguir isso, então será feliz. Como se houvesse um modelo para a felicidade. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis. Você pode dizer como você entrou no minimalismo? Eu tinha alcançado tudo o que eu sempre quis. O salário de 6 dígitos. Bastante pra em Dayton, né? Dayton, Ohio, Ninguém realmente faz Eu isso sei, lá. não é? E assim, eu tinha o salário de 6 dígitos. Eu tinha grande casa suburbana com mais banheiros do que pessoas. E eu tinha os armários cheios de roupas caras, carros de luxo, todas as coisas que supunha que me fizessem feliz. E eu não necessariamente me sentia realizado, mas eu sabia que estava sempre a uma promoção, a um salário, a uma compra de distância, de alcançar a felicidade em algum futuro hipotético que estava logo ali na esquina. E se eu pudesse conseguir isso, então eu seria feliz. E isso começou bem antes disso. Quer dizer, eu cresci muito pobre em Dayton. Dependia do auxílio social, ticket de alimentação e não tínhamos muito dinheiro. Havia muitas drogas e álcool em casa, e era uma casa disfuncional, antes mesmo da palavra disfuncional ser popular. Então, crescemos muito pobres, e eu disse, eu não quero viver essa vida. E aos 18 anos, contornei todo o caminho da faculdade e fui procurar um emprego de Você não vendas. foi à escola? E percebi, não, eu quase abandonei o ensino médio e percebi que se eu trabalhasse 6 ou 7 dias por semana, 60, 70, 80 horas por semana, se poderia ganhar um bom dinheiro. Com certeza. Mesmo com 19 anos, certo? Você trabalha com vendas, e eu ganhava $50 mil por ano, aos 19 anos, em Dayton, Ohio. E você fica tipo, ok. Mas então eu percebi que estava gastando $65 mil por ano. E tive minha primeira experiência com dívida aos 19 anos. E eu disse, tudo bem. Bem, pensei que 50 mil por ano me deixariam feliz. Não a dívida de empréstimo estudantil, mas que outra dívida? Certo, sim. Era dívida de cartão de crédito. Era apenas dívida de consumo. Há 12 trilhões de dólares em dívidas de consumo em nosso país agora. Uau. 12 trilhões. Isso não inclui empréstimo estudantil? Não, parte disso são empréstimos estudantis. Então, empréstimos estudantis, hipotecas, carros, cartões de crédito. O americano médio tem 4 cartões de crédito na sua carteira. Oh, meu Deus. Um em cada 10 americanos tem 10 ou mais cartões de crédito ativos em sua carteira. Um em cada 10 americanos tem 10 ou isso? mais. Meu Eu Deus. tinha 14. Então, continuei a subir aquela escada corporativa, porque percebi que, quer saber? Pensei que $50 mil ia me deixar feliz, mas não, estou gastando 65. Talvez precise ajustar a inflação, certo? Claro, é. E quando comecei a ganhar 65 mil, é claro que estava gastando 80 mil. Não é suficiente. Nunca suficiente. Então, quando eu estava ganhando 6 dígitos, estava gastando ainda mais do que isso. Então eu tinha muitas dívidas. Eu tinha dívidas de 6 dígitos, sem contar minha hipoteca. Se você adicionar minha hipoteca, era cerca de $500 mil em dívidas. E eu me senti sobrecarregado. E assim, eu fui tentando me pacificar, como muitos americanos fazem, com coisas, acumulando coisas, para tentar preencher esse vazio que eu sentia por dentro. Mas é claro que isso não preencheu o vazio. Na verdade, ampliou o vazio. E eu me senti mais descontente, estressado e sobrecarregado, então eu estava trabalhando mais e abandonei as coisas que eram mais importantes para mim. Eu disse que certas coisas eram importantes para mim. Eu disse que minha saúde era importante, mas eu... Quando você malha? Certo, eu pesava 80 quilos a mais do que peso agora. Uau! E eu disse que meus relacionamentos eram importantes para mim. Mas na verdade, eu estava gastando a maior parte do meu tempo com aqueles relacionamentos terciários. Os amigos de networking, os executivos, os colegas de trabalho... E não havia nada de errado com essas pessoas. Muitas delas eram ótimas, mas elas não compartilhavam os mesmos valores que eu compartilhava. E por causa disso, eu não estava reservando tempo para as pessoas mais importantes para mim. Minha esposa, minha família, ou os meus amigos mais próximos. Porque eu pensava, eles vão entender, estou sendo bem-sucedido. Aos 27 anos, eu era o diretor mais jovem nos 140 anos de história da minha empresa. Eu tinha 150 lojas de varejo pelas quais eu era responsável. Uau! Eu sei que é muito irônico com toda essa coisa de minimalismo agora, as 150 lojas de varejo, mas eu estava nisso. Que empresa era essa? Era uma empresa de telecomunicações no Centro-Oeste. Ok. Sim. Então eu estava apenas seguindo o fluxo, continuando a subir a escada.
E havia esses caras que eu realmente aspirava a ser como eles. E eu tinha todo um plano traçado pra mim. Eu ia ser um vice-presidente aos 32 anos. Um vice-presidente sênior aos 35 anos. Um executivo de nível C aos 40. E então você está feito, certo? Mas à medida que eu subia essa escada e me aproximava desses caras e percebia que muitos deles estavam infelizes. Eles estavam em seu terceiro casamento. Meu chefe teve seu segundo ataque cardíaco. Eu trabalhei com um cara que tinha 30 anos, 3 anos mais velho do que eu, que teve seu primeiro ataque cardíaco aos 30 anos. E, é claro, o que eu me dizia era, mas eu serei diferente. Não serei como aqueles caras. Mas se você seguir a mesma receita, vai traçar a mesma rota que eles traçaram. E então, eu percebi. Sabe de uma coisa? Eu preciso fazer algumas mudanças, mas eu não sei o quê. E então, em 2009, quando eu tinha 28 anos, minha mãe morreu e meu casamento acabou no mesmo mês. Minha nossa. E esses dois eventos me forçaram a olhar em volta e começar a questionar o que havia se tornado o foco da minha vida. E percebi que estava tão focado no chamado sucesso e conquista, e especialmente no acúmulo de coisas, os troféus de sucesso, como olham para mim, tenho 2 Lexus, e tenho isso, e tenho aquilo, e tenho a maior casa, Associação de golfe, qualquer outra sim, coisa adesão assim. ao clube de raquetes, na Aí verdade. está. E eu tinha essas coisas. E aqui está a mensagem que eu quero transmitir. Então, não é nada inerentemente errado com as coisas. Todos precisamos de algumas coisas. O problema não é o consumo. O problema é o consumo compulsivo. Comprar coisas que achamos que é o que devemos fazer. Nos foi vendido esse meme do sonho americano. Se você conseguir isso, então será feliz. Como se houvesse um modelo para a felicidade. E na verdade, eu acho que esse é um dos maiores problemas. Estamos perseguindo a felicidade. E, por muito tempo, foi o que eu fiz. Eu persegui a felicidade. E isso me obrigava a abandonar o que era importante. Na verdade, eu estava em um ponto da minha vida em que era muito, estreitamente bem-sucedido. Eu tinha o cargo, mas não era amplamente bem-sucedido. E é porque não havia muito significado no que eu estava fazendo. Todos nós temos que ganhar a vida, eu entendo isso, mas eu estava tão focado em apenas acumular mais dinheiro e status, identidade, que minha vida toda estava envolvida nessa identidade. Quer dizer, quando você conhece alguém, qual é uma das primeiras perguntas que te fazem? Bem, eles perguntam o Sim. que você faz, não faço ideia. Exatamente isso. O problema maior para mim é que eu tinha esse cargo impressionante. Porque quando você pensa sobre essa pergunta, o que ela significa? É uma pergunta tão ampla. O que você faz? Bem, eu bebo água, eu ando pela rua, vou a shows, leio livros. Ah, você está me perguntando onde você trabalha? Quanto dinheiro você ganha? Qual é o seu cargo? É para que eu possa comparar você comigo na escada socioeconômica. Agora, não fazemos a pergunta dessa forma. Porque se fizéssemos, pareceríamos um verdadeiro idiota. Se eu dissesse, bem, quanto dinheiro você ganha e onde você trabalha? Você diria, bem, espera aí, essa é uma pergunta estranha, por que você está me perguntando? Então, em vez disso, nós apenas perguntamos, o que você faz? Então, devemos recitar nosso cargo e passar 15 minutos falando sobre algo que podemos ou não ser apaixonados. Então, eu fiz um experimento quando eu estava de volta ao mundo corporativo, quando disse, ok, as pessoas continuam me perguntando o que eu faço, e eu preciso me desvincular dessa identidade. E a única maneira de me desvincular dessa identidade é deixar de lado essa resposta. Eu fiz isso por 1 ano, e quando as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu dizia, eu sou muito apaixonado por escrever. Veja, nos últimos 10 anos, eu havia escrito ficção, e essa era realmente a coisa que eu estava apaixonado a fazer. Realmente gostava. Agora, note que eu disse que não sou um escritor, porque quando você começa a receber as perguntas acusatórias, você recebe o ah, sério, você é um escritor? Quem é o seu editor? Quem é seu agente? Você escreveu alguma coisa que eu tenha lido? Ou, você não tá dizendo que não tem um emprego, né? Certo, certo. E em vez de falar sobre o agora e que sou um escritor, eu falaria sobre o verbo. O que eu realmente sou apaixonado por fazer, ou criar, e para mim, isso era escrever. E eu inverteria a pergunta e em vez de dizer o que você faz, eu diria do que você é apaixonado, e isso mudaria toda a trajetória da nossa conversa. Alguém poderia dizer, eu sou apaixonado por snowboard. Eles podem ser um contador, mas são apaixonados por snowboard, ou são apaixonados por basquete, ou qualquer outra coisa. A conversa é muito mais rica nesse ponto, Sim, né? sim, Vocês podem se conectar e se relacionar em Sim. diversas áreas da vida também. sim. Eu sempre me pergunto sobre o que é que você tá animado na sua vida, o que é que você tá mais animado em fazer,
Eu Sim. estou muito animado com esse projeto meu agora. Algo que estou trabalhando, ou algo que minha família está passando, meus filhos estão fazendo, seja o que for, é algo que me anima. E às vezes pode ser sua vocação. Tudo bem. Eu acabei de falar sobre um contador. Nosso contador, em Missoula, Montana, é apaixonado por contabilidade. Agora, não sei como alguém pode ser pessoalmente apaixonado. Eu não Eles poderia. não se apaixonam por isso, se apaixonam por soluções, por resolver problemas. Agora, minha suposição é que, conhecendo você, seria muito difícil pra você se apaixonar por contabilidade, certo? Sim, sim, e o mesmo pra mim. Seria difícil pra mim ser apaixonado por contabilidade. Agora, há outras pessoas que são apaixonadas por passeios a cavalo. Eu não consigo me imaginar sendo apaixonado por passeios a cavalo também. E está tudo bem. A chave é que não há uma única coisa que nascemos pra fazer em nossas vidas. Você não nasceu pra ser um astronauta, professor de yoga ou contador. A verdade, pra mim, era que o que eu estava fazendo como profissão não necessariamente estava alinhado com meus valores, minhas crenças, meus interesses, meus desejos. E à medida que comecei a descobrir quais eram os meus valores, percebi o que eu estava fazendo com o meu tempo não se alinhava com a pessoa que eu queria me tornar, a pessoa que eu aspirava a ser. E então, depois que esses dois eventos aconteceram comigo, a minha mãe morreu, meu casamento terminou, eu tropecei nessa coisa chamada minimalismo. E começou com um cara chamado Colin Wright. Estávamos conversando antes. Ele é um cara que muda para um novo país a cada 4 meses, e tudo que ele possui cabe em sua mochila. E eu admirei isso. Mas não é algo que eu quero fazer. Eu não quero ser o escritor peripatético que viaja para todo lugar. Isso foi muito legal, mas o que eu admirei é que ele disse que essa coisa chamada minimalismo permitiu que ele se concentrasse no que era apaixonado. Para ele, isso era viajar. Então, ele escreve sobre suas experiências de viagem, e isso foi realmente legal. Mas eu não queria ser apenas esse cara que viaja. Nômade andando Sim, por aí. então talvez seja isso que o minimalismo fosse, pensei inicialmente. Mas então tropecei em caras como Liba Balta e sua esposa Iva e seus 6 filhos. E disse, há famílias minimalistas. Espere um minuto. Vivem em sociedade, não só Sim. vagando por aí. E eles não estão fora do centro. Eles realmente vivem na cidade. Tem laptop, tem celular. Sim, embora eles não precisem. A questão é, o que realmente agrega valor à sua vida? E percebi que eu possuía muitas coisas. Você sabia que uma família americana tem em média 300 mil itens? Ah, sério? 300 mil! Mas acho que a maioria de nós não somos acumuladores. Nos apegamos a muitas coisas. Nos apegamos a todas essas supostas memórias. E eu sei que era isso que eu estava fazendo. Foi o que minha mãe fez quando fui cuidar das coisas dela. E eu percebi que, sabe o quê? Algumas dessas coisas realmente agregam valor à minha vida. Mas não sei quais. E então, comecei devagar, porque eu tinha pego a tantas coisas da minha vida. Eu tinha dado tanto significado às minhas coisas, e eu disse, eu preciso tentar me livrar de algumas dessas coisas. Algumas delas estão no caminho. Eu não sei o que realmente está adicionando valor. Então, ao longo de 30 dias, eu apenas disse, eu vou abandonar uma coisa por dia. Um item, cada dia, por 30 dias. E o que aconteceria se eu fizesse isso? Bem, é claro que não vai fazer uma grande diferença em 300 mil itens. 299. Sim, eu tinha 300 mil itens, mas ainda era um colecionador muito bem organizado. Então, não era necessariamente um candidato para um programa de TV. Claro, foi detalhado em caixas, rotulado. Havia um sistema ordinal de caixas. E, sim, havia muitas coisas que estavam muito bem escondidas. Basicamente, era um acúmulo organizado. Então eu disse, vou me livrar de um item por dia durante 30 dias. Bem, uma vez que você começa a ter impulso, eu me livrei de muito mais do que 30 itens nos primeiros 30 dias. Claro, não sei se faria isso, porque eu só gostaria de me livrar de tudo de uma vez. Eu diria, vamos limpar tudo, deixa passar por essa sala agora, eu vou organizar tudo. Bem, isso é ótimo. Então, desde o início, eu demorei cerca de 8 meses para simplificar radicalmente a minha vida. E nesses 8 meses, me livrei de cerca de 90% dos meus pertences. Ainda 50 mil itens ou quase isso. É como se eu não soubesse o que sobrou. Certamente não é como o Colin, que possui 52 itens que cabem todos em sua mochila. Mas, pra mim, você poderia vir à minha casa hoje e pensar, esse cara é muito organizado. Você não vai dizer, meu Deus, esse cara é um minimalista. E o que adiciona valor à minha vida hoje pode ser diferente daqui a 5 anos ou algo assim. Quando eu abracei o minimalismo pela primeira vez, eu tinha 28 anos. 7 anos depois, tenho um filho de 3 anos, uma parceira. Nossas necessidades são apreciavelmente diferentes do que quando eu era um cara solteiro, vivendo sozinho. Embora meus valores não sejam diferentes. E acho que isso é o que é o importante. Identificar o que é importante em minha vida e quais itens, quais são as posses materiais vão aumentar a minha experiência. E não atrapalhar.
E, assim, abrir mão me permitiu descobrir o paradoxo do minimalismo, que é quando eu obtenho muito mais valor dos itens materiais que possuo agora do que se tivesse centenas de milhares de itens. É tipo como se você fosse o original Magic Guide of Tidying Up, certo? Esse livro saiu há um ano, não é? Sim, sim. Quando o Ryan e eu estávamos em uma turnê do nosso segundo livro, Everything That Remains, eu acho que saiu na mesma época. E viralizou, cara. Realmente. E eu acho que muitos organizadores profissionais realmente entendem isso. Eu sempre digo que a maneira mais fácil de organizar suas coisas é se livrar da maioria delas. E acho que os organizadores profissionais entendem isso. Acho que o problema com que nos deparamos, nós amadores, e eu sendo um organizador amador, o que percebi é que a maioria das pessoas simplesmente tentam encobrir o problema organizando. E isso é o que eu fazia. Eu ia à papelaria, comprava todas essas caixas e tinha todo um sistema para esconder coisas no meu porão. Mas você não precisava dessas Exatamente, coisas, né? certo? E assim, quando eu simplifico a minha vida, as pessoas do trabalho começam a vir até mim e dizem: "Você sabe o quê? Você parece menos estressado. Você parece muito mais calmo." E eu não pulei e disse: "Olhe pra mim, eu estou me tornando minimalista e todos vocês também precisam." Eu não estava evangelizando, eu não estava tentando converter ninguém ao minimalismo. Na verdade, ainda não estou tentando converter ninguém ao minimalismo. Só quero compartilhar uma receita que funcionou muito bem pra mim, na esperança de que algumas pessoas possam espremer alguns ingredientes e aplicá-los à sua própria vida de alguma forma. E então, depois que eu me libertei, meu melhor amigo de mais de 20 anos, um cara chamado Ryan Nicodemus, nós trabalhamos juntos, subimos a escada corporativa juntos e nos conhecemos desde gordinhos da quinta série. E ele veio até mim um dia e disse: "Por que diabos você está tão feliz?" E eu disse: "Deixe-me falar com você sobre essa coisa chamada minimalismo." E eu expliquei como abri mão e expurguei 90% das minhas posses nos últimos 8 meses. E ele ficou como você, porque disse: "Você passou 8 meses se livrando de suas coisas? Isso parece realmente incrível, eu quero fazer isso agora." Ok, né? E eu, tipo, ok. E ele: "Como eu posso me tornar um minimalista?" Uma semana, final de semana. Basicamente. Então ele teve essa ideia chamada festa de empacotamento, onde a maneira mais fácil de começar a lidar com suas coisas, e você sabe, sempre que você se muda, percebe que tem um monte de coisa pra mudar. Então, ele encaixotou tudo em seu apartamento de 185 metros quadrados em Dayton, Ohio. Quer dizer, literalmente tudo. Ele tinha 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas de estar, um homem solteiro com um gato e 2 salas de estar, e ele disse: "Por que tenho todas essas coisas?" Então ele encaixotou tudo como se estivesse se mudando, colocou tudo em sua segunda sala de estar, empilhando até a metade do teto de 3,5 metros de altura e disse: "Ok, nas próximas 3 semanas vou desempacotar apenas os itens que realmente preciso. E não sei o que tem em todas essas caixas com certeza." Então, na primeira noite ele desempacotou uma escova de dentes e a pasta de dentes, e depois roupas para o trabalho do dia seguinte, cama, lençóis. Ele até empacotou seus móveis, tipo tudo, como se estivesse se mudando. E ao longo de cerca de 3 semanas, ele havia desempacotado cerca de 20% de suas coisas, mas 80% de suas coisas ainda estavam em caixas. Oh, meu Deus. E ele olhou para essa montanha de coisas, lembro-me de ter ido ao seu apartamento e ele disse: "Josh, eu nem me lembro do que está na maioria dessas caixas. Todas essas coisas, pelas quais trabalhei tanto nos últimos 10 anos, supostamente deveriam me fazer feliz. Mas não estão fazendo o trabalho." E então ele doou ou vendeu tudo. E cerca de um mês depois, ele veio até mim e disse: "Acho que algumas outras pessoas encontrariam valor nessas mensagens. E Josh, você escreveu por um tempo, você acha que poderia escrever algumas coisas de não ficção?" E então começamos um site. Nem sabíamos que era chamado de blog na época. É o seu parceiro agora? Sim. Então Ryan disse: "Sim, acho que podemos compartilhar isso." E então criamos o TheMinimalists.com, e isso foi há cerca de 6 anos. E acho que o legal é que as pessoas começaram a encontrar valor nessa mensagem. Ainda estávamos trabalhando no mundo corporativo na época, que ainda deixando fluir e percebendo que você pode viver uma vida normal sem ser um eremita, um nômade, ou um monge, ou Um algo assim. mochileiro. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Por que você acha que os humanos estão programados para ficarem insatisfeitos?
Então, eles fizeram um experimento com alguns chimpanzés, alguns anos atrás. E é interessante porque se você der uma banana a um chimpanzé, ele vai comer uma banana. Quero dizer, ele está programado para fazer isso. Estamos todos programados para comer. E se você der bananas suficientes para comer e também compartilhar, ele comerá e dividirá as bananas. Se você der a ele um tesouro de bananas, ele tentará matar outros chimpanzés que tentarem pegá-lo. E acho que estamos ligados. Se você der um baú a eles, uma tonelada Sim. deles... Se você encher essa sala aqui com bananas, ele tentará lutar e matar todos os outros chimpanzés. Querem mais uma. Sim. Por quê? Nós não sabemos exatamente o porquê, mas sabemos que há algo sobre essa superabundância de coisas em que essa ideia de escassez começa a entrar em jogo. E, literalmente, começamos a acumular. E eu acho que é a mesma psicologia com as posses materiais. E as pessoas fazem isso com grana também e outras coisas, né? Sim, e não há nada errado com o dinheiro, quero dizer, certamente não sou alérgico ao dinheiro, mas não é o principal motivador para o que eu faço. Eu não me preocupo mais com o dinheiro da mesma forma como costumava, porque sou muito mais intencional com as decisões que tomo com meu dinheiro. E quero dizer, acho que todos temos que pagar as contas, e às vezes isso exige um trabalho das 9 às 17 horas, ou começar um negócio, ou fazer algo que talvez não seja sua paixão final. Mas para mim, tudo que eu faço para ganhar dinheiro tem que estar alinhado com os meus valores. E, se não estiver, tenho que estar disposto a abandonar isso e encontrar algo a mais. Claro, claro. E por que você acha que a gente continua comprando coisas mesmo sabendo que não vão preencher o vazio? Acho que a publicidade faz um trabalho muito bom em nos fazer desejar coisas e não nos fazer Não se sentindo bem, ao menos que tenha aquilo. sentir fome por uma comida que não sabíamos que existia. E, assim, a pessoa média vê 5.000 anúncios por dia. Então isso é o quê? 1 milhão ou algo assim por ano? E somos doutrinados por essas coisas. E então, não acho que a publicidade seja inerentemente ruim, mas acho que ver tantas mensagens, tantos bits discretos de entrada todos os dias é problemático. E então, a pergunta é: como eu posso diminuir o volume disso para que eu possa tomar decisões mais deliberadas com a minha atenção? Porque não é apenas dinheiro que estamos gastando, é tempo, é atenção. Esses são outros recursos que ainda são mais importantes do que o dinheiro. E a internet? Como você acha que a internet aumentou o consumismo? Eu acho que, bem, a tecnologia é até estranho, porque parece um pouco quixotesco pensar que podemos resolver nosso problema de consumo com um tipo diferente de consumo. Certo? E, então, um amigo meu chamado Cal Newport, você conhece o Cal? Sua familiar. Ele escreveu um livro chamado So Good They Can't Ignore Já You. ouvi falar. Ele escreveu um livro recentemente chamado Deep Work. Ele acabou de lançar um TEDx esse mês chamado Abandone as Redes Sociais. E ele defende a ideia de simplesmente sair das redes sociais completamente. Agora, para ser honesto, eu estou nas redes sociais, mas ele fala sobre como elas agregaram nossa atenção. As redes sociais são projetadas para agregar a nossa atenção, para nos dar essas explosões efêmeras de prazer, esses likes e retweets e compartilhamentos e o que quer que seja, para que continuamos voltando lá. É o mesmo que ter uma máquina caça-níqueis, porque você está constantemente puxando para ver se ganhou. O problema é que agora estamos carregando a máquina caça-níqueis no bolso o dia todo e constantemente puxando a alavanca para ver se ganhamos mais atenção. Então, eu não acho que isso seja intrinsecamente ruim, mas acho que pode ser problemático se esse for o propósito para o qual usamos. Não sou tão rígido quanto alguém como o Cal. Eu vejo valor nas redes sociais. Eu as uso como plataforma para disseminar informações e comunicar com os outros, mas posso ver como seria problemático para muitas pessoas, incluindo eu mesmo. Fiz alguns experimentos interessantes nos últimos 6 anos. E quais experimentos você fez? Você ficou sem telefone por alguns meses, né? Fiquei. Então, quando me tornei um minimalista, eu disse: ok, vou trabalhar duro para pagar as minhas dívidas. Então, me mudei para esse apartamento minúsculo de $500 por mês em Dayton e comecei a ficar louco pagando todas as minhas dívidas, certo? Então eu disse: não quero mais estar preso a esse estilo de vida.
para não estar preso a essa carreira, eu preciso poder pagar essas dívidas. Então, sim, eu fiquei na dieta de macarrão instantâneo. Não literalmente, mas... Um estilo de vida de $1.000 por mês, né? Pois é, gastei o mínimo que pude para poder sair das dívidas e não ficar mais preso a essas mesmas obrigações. E, então, quando me mudei para aquele apartamento, eu não liguei a internet nos primeiros dias. Era como um fim de semana ou algo assim, e eu pensei, eu me pergunto se eu poderia ficar 30 dias sem internet em casa, 30 dias offline. Eu disse, vou tentar. Isso me dará algo Claro, sobre o que é. escrever, certo? Foi há 5 anos e desde então não tenho internet em casa e tenho um negócio online. Sério? E posso te dizer, a razão pela qual não tenho internet é, E no seu celular, você tem? mais ou menos, encontrei uma maneira de contornar isso porque queria poder escrever sobre isso. Uau! Então, foi o mês mais produtivo da minha vida, esses 30 dias. E eu fiquei tipo, ok, não vou voltar no próximo mês. E assim continuou a partir daí. E não quer dizer que nunca mais terei de novo algum dia. Temos um escritório em Missoula, Montana. Então dirijo até o escritório e é um lugar onde posso agendar. Você trabalha lá? Sim, posso trabalhar de lá. E tem um escritório em casa também, mas não tem internet lá. Mas é um lugar para eu criar. E você provavelmente tá tão concentrado quando tá em casa escrevendo. É um trabalho profundo. É concentração Tá no total. fluxo, é. Então, Não se distrai com curtidas nas redes sociais, quem deixou Sim. o comentário aqui e ali. exatamente. E sim, eu tenho um telefone em casa. Mas assim que chego em casa, a primeira coisa que faço é colocá-lo para carregar. E, de fato, eu faço o possível para mantê-lo longe da minha pessoa. Você estava me perguntando se eu tinha uma foto de algo mais cedo. Tive que abrir a minha bolsa e tirar meu telefone porque tento estar o mais presente possível. E estou constantemente falhando nisso e tudo bem. Eu não sou o Yoda de ninguém. Eu falho nisso o tempo todo. Mas aprendo muito com isso. Então, quando me livrei da internet, talvez 6 meses antes, me livrei da TV em casa e percebi que não estava agregando tanto valor quanto eu pensava. Tava desconectando você da sua esposa, dos seus filhos ou Uhum. qualquer coisa assim, né? Isso? Sim. Então, Então, zero TV. eu não tinha TV e depois não tinha internet. E então, por 2 meses, me livrei do meu celular e você aprende sobre um tipo especial de solidão. Porque. Quero dizer. Pense nisso, você removeu todas as suas chupetas porque foi minha primeira. Tinha que estar com seus pensamentos. Sim, você tinha que estar com seus pensamentos e com as pessoas e fazer planos de uma maneira diferente. E também, aqui é o interessante, você aprende muito sobre seus amigos também, porque se você vai encontrar alguém para almoçar e. É, tô alguns minutos atrasados, Certo, manda um eu não- zap. Eu não poderia mais fazer isso. Você estava lá, chegou na hora e está esperando. Ou o que é que tá Sim, e você acontecendo? aprende que não há mais telefones públicos. Quero dizer, havia um em Dayton, onde eu morava. Eu tive que andar na chuva 4 ou 5 quarteirões para Você nem chegar tem lá. mais moedas, então fica tipo, o que é que eu faço? Sim, o que eu faço? Não tá lembrando os números porque estão Não, todos salvos no absolutamente. telefone, né? Sim, Eu costumava me lembrar de cada Aham. número enquanto eu crescia. sim. É uma ótima letra de John Mayer. Ele fala sobre a forma de chamar, como se eu não me lembrasse mais da forma de ligar para casa. Como ligar pra casa, né? Sim, porque você costumava se lembrar desses números ali ao teclar, Pois sabe? é. Ou o pequeno toque de descagem. Oh, Você sim, se o lembra telefone deles, rotativo. é? Esse era Sim. eu, com 6 ou 7 anos. Totalmente. Eu cresci com desses. Então, percebi que, depois de remover todas essas chupetas, precisava preencher o vazio com outra coisa que talvez fosse mais significativa. Então, eu descobri essas coisas chamadas livros. Eles são incríveis, cara. Deixe-me lhe dizer. Certo, mas você é tão minimalista que não tinha livros. Alugou na biblioteca. Não, eu os escrevi Então e você depois lê. os li. Não, eu quero dizer. Então eu descobri tempo para criar mais. Eu redescobri tempo. E o legal é que o minimalismo não é sobre privação para mim. Não estou tentando me privar das coisas. Não quero ir viver numa caverna ou em algum lugar. Eu quero viver em nossa sociedade, apenas quero fazê-lo de uma forma deliberada. Então, decidi trazer o telefone de volta à minha vida. E, quando eu fiz, usei-o de forma mais deliberada. Não tem mais o Facebook no meu telefone, não tem mais e-mail. Eu uso... É um telefone. Sim, eu uso pra fazer ligações, enviar mensagens de texto, GPS. Foi assim que cheguei aqui hoje com GPS. Uber, peguei um Uber para chegar aqui. Então, a tecnologia está aí. E eu permito que ela agregue valor à minha vida. Mas quando ela começa a atrapalhar, eu tento me controlar, porque o telefone não é o problema, eu sou o problema. E assim que eu percebi isso, sabia que poderia mudar apenas sendo mais deliberado com a forma como uso. Poderoso, cara. Muito legal. Uau. Então, quando você se mudou? Você se mudou pra Montana há alguns anos? Sim, Ryan e eu começamos o dailymalists.com em dezembro de 2010.
Eu saí do mundo corporativo em 2011. E no final daquele ano, um ano depois de começarmos o site, publicamos nosso primeiro livro, que se chama Minimalism: Live a Meaningful Life. E foi sobre os 5 maiores valores: saúde, relacionamentos, paixão, crescimento e contribuição. A capacidade de se concentrar não apenas em nossas necessidades básicas, como comida, abrigo e todas essas outras coisas que são importantes, mas ir além disso. O minimalismo não se trata apenas das coisas para mim. Aquela foi a mordida inicial da maçã que mudou tudo, mas acho que nos envolvemos tanto com as coisas que achamos que desapegar é apenas um ponto. Acho que qualquer pessoa assistindo ou ouvindo isso poderia alugar uma caçamba, jogar todas as coisas lá dentro e ficar extremamente infeliz porque acabou de remover as chupetas. O ponto não é apenas se livrar das coisas e voltar para casa em uma casa vazia e ficar triste. Ninguém quer isso. Não quero dizer a ninguém para se livrar de sua coleção de livros ou qualquer outra coisa. O que quer que acrescente valor à sua vida, encoraje você a manter, mas questione o que acrescenta valor à sua vida. Bem, o que está acrescentando valor? Então, quando larguei as coisas e comecei a escrever sobre isso, as pessoas encontraram valor nisso e começaram a nos pedir para escrever um livro. E assim fizemos, escrevemos aquele livro, Minimalismo. E saímos em uma pequena turnê do livro. Ao longo de cerca de um ano, fizemos 33 cidades. Então, saímos por uma semana e depois voltamos. E nós estávamos em nosso ônibus de turnê, que é um Toyota Corolla 2004 Legal. do Ryan. E nós pegávamos a estrada e saíamos. Só vocês dois ou vocês? Sim, éramos só nós dois. E íamos a essas livrarias e tínhamos esses pequenos eventos. Isso foi na época em que tínhamos sorte se aparecessem 8 pessoas. Era um grande evento. E isso foi ótimo. Foi mais como uma turnê de escuta. Lembro-me da nossa 4ª parada na turnê. Estávamos em Knoxville, Tennessee. E não havia ninguém lá. Literalmente, não havia ninguém lá. Estávamos sentados nessa livraria e pensamos, ok, acho que é isso mesmo. É uma pequena cafeteria lá e tipo, tudo bem, vou pegar um café pra viagem e estamos voltando pra Dayton hoje à noite. Sim, e quando estávamos saindo, esse cara e sua namorada dizem, ei, vocês são os minimalistas! E eu digo, sim, somos nós. A gente tá arrumando. Sim, e ele, ei, nós dirigimos cerca de 3 horas para vir vê-lo. Uau. E acabou sendo uma sessão única incrível. Esse cara teve muitos problemas em sua vida e foi uma oportunidade perfeita para ter esse treinamento quase individual com esse cara, que não poderíamos ter de outra forma se dezenas de pessoas tivessem aparecido, ou centenas de milhares de pessoas tivessem aparecido. E nós aprendemos muito com aquela turnê, e apenas saindo na estrada e ouvindo as pessoas, e ouvindo suas histórias, e contando suas histórias para descobrir quais histórias ressoavam, quais não. E foi assim que escrevemos nosso segundo livro. Então, no final dessa turnê, terminamos em Vancouver. Estávamos voltando para Dayton, Ohio, e tivemos que dirigir por Missoula, Montana. E dirigir pelo estado de Montana é uma viagem de 10 horas. Esse estado é enorme. Acordamos em Coeur d'Alene, Idaho. Foi lindo e ficou mais lindo ao longo do dia. E Ryan olhou para mim e disse, ei, cara, temos que voltar aqui para escrever o próximo livro. Então alugamos uma cabana no meio do nada, em Montana, na encosta de uma montanha. Custava uns $800 por mês para estar no meio desse lindo deserto. E escrevemos o segundo livro, ou pelo menos o primeiro rascunho dele. E acordávamos todos os dias, fazia 28 graus negativos lá fora e era um ambiente propício para escrever. Só vou dizer você isso continua porque... escrevendo. Sim, você pode fazer flexões, escrever e é isso. Sim. E então nos mudamos para Montana e acabamos nos encontrando atraídos por Missoula, Montana, que é a cidade lá. E quando estávamos escrevendo aquele livro, realmente veio de todas as histórias que ressoaram com as pessoas da última turnê. Tipo, ok, essa história realmente ressoou. E estamos falando sobre a festa de empacotamento, ou falávamos sobre a morte da minha mãe, e eu passando pelos pertences materiais dela e tentando abrir mão dos itens sentimentais. E assim, aprendemos o que ressoou, o que não ressoou. As coisas que eu achava muito profundas caíram em ouvidos surdos, e as outras coisas, a festa do empacotamento, foi meio que uma reflexão tardia, e isso realmente ressoou com as pessoas. Então, o que aprendemos foi as coisas que as pessoas encontram valor, vamos compartilhar mais disso. E então, sim, acabamos em Montana, há cerca de 4 anos, e estamos lá desde então. O que você faz que te traz mais satisfação hoje? Eu sempre olho para esses 5 valores, e, portanto, se minha saúde está falhando, preciso consertar isso. Essa é a primeira coisa? Sim, e acho que todos eles estão interligados. Se meus relacionamentos estão ruins, se não estou me doando a eles ou se não estou recebendo o que preciso desses relacionamentos, então tenho que questionar o porquê.
E então, se não estou criando, se não estou apaixonado por essa criatividade ou essa arte, então estou falhando. Se sinto que não estou crescendo ou se não estou contribuindo ao mundo de uma maneira significativa, então qualquer uma dessas áreas, se qualquer uma dessas áreas estiver vazia, é o elo fraco que preciso voltar e consertá-lo. E é constante. Todos os dias tento ver como sirvo a esses valores em minha vida. E se não os estou servindo, preciso ser honesto comigo mesmo e encontrar uma maneira de consertar isso. Existe um teste de avaliação minimalista que as pessoas podem fazer, onde você pode fazer perguntas a si mesmo, onde suas coisas estão, o que você possui, ao invés de possuir determinadas coisas e estar no controle da sua vida. Tem algumas Claro. perguntas que as pessoas podem fazer a respeito disso que estão ouvindo? Sim, é uma pergunta em particular que eu faria. Como sua vida poderia ser melhor com menos coisas? É uma pergunta contraintuitiva a princípio, certo? Porque estamos sempre pensando em mais. Como faço para conseguir isso? Como trago isso para a minha vida? Como alcançar aquilo? Como assumo essa nova responsabilidade, esse novo projeto? Como consigo essa promoção? Mas como minha vida poderia ser melhor com menos coisas? Essa última é uma pergunta diferente. Para mim, a princípio, era menos compromisso, menos obrigação financeira. Para mim, eu tinha toda aquela dívida, e o primeiro benefício para mim foi retomar o controle das minhas finanças e desenvolver um plano para lidar com isso. E para fazer isso, eu tive que estar menos focado nas coisas, tive que vender muitas coisas, tive que parar de acumular e comprar coisas porque o preço não é o único custo, há todos esses outros custos também. Você tem que ter espaço para armazenar, ou limpar, ou cuidar, ou carregar, colocar gasolina, todas essas coisas. E assim, fazendo essa pergunta, como sua vida poderia ser melhor com menos coisas? Você identifica quais são os benefícios para você. E eles são diferentes para cada pessoa. Eu tive uma senhora de 93 anos que veio ao nosso último evento em San Diego e ela veio na fila para dar um abraço e ela disse: "Eu só quero que você saiba que..." E ela trouxe 3 gerações de filhas, tá? Era a filha dela, a neta, a bisneta com ela. E ela disse: "Eu só quero que você saiba que tem 93 anos e estou simplificando minha vida pela primeira vez." Uau! Tivemos um garoto de 13 anos em Omaha, Nebraska, e eu disse: "Ei, amigo, sua mãe te trouxe aqui?" Eu vi que ele estava com a mãe dele lá. E ele disse: "Você está brincando? Eu a trouxe aqui, porque pensei que talvez meus pais pudessem encontrar algum valor, alguns benefícios nessa Isso é mensagem." legal. E o que aprendi é que os benefícios serão diferentes para todos, mas todos fazemos a mesma pergunta: como posso viver uma vida mais significativa? E parte disso tem a ver com apenas mudar nosso foco para descobrir o que é importante. Eu diria, eu aposto que se você entrasse na minha casa agora e olhasse em volta, não pensaria que eu sou minimalista. Mas eu realmente não acumulo muitas coisas. Eu acho que você é intencional. Eu sou intencional, eu não quero ter um quarto vazio aqui, então eu tenho algumas coisas por ali, aqui. É muito... Sim. São coisas intencionais, mais ou menos isso. Quando eu mudei aqui pra LA, tinha 2 malas, um laptop e um violão. Minimalista. Eu não tinha mais nada. Em Ohio, eu me livrei de todas as coisas, me mudei pra Nova York, depois pra aqui, pra LA. E eu realmente não preciso de muito. Eu tenho um carro antigo, é um carro de $4 mil que eu comprei. Não tô querendo comprar coisas novas. Eu diria que eu tô procurando coisas que são impactantes, que têm equipamentos atualizados que eu posso usar para produzir conteúdo com maior qualidade para minha audiência. Investir em ferramentas, certo? Ferramentas, com certeza. E eu acho que muitas das E coisas assim são a minha assim. casa e meu escritório Sim. também. Eu tô maximizando o meu espaço. Claro que sim. E você pode falar com minha assistente, eu faço limpeza a cada poucos meses porque eu recebo constantemente pacotes e sacolas de várias pessoas me enviando coisas. Eu tô tentando limpar o máximo possível, deixar meu armário simples, Certo. limpo, organizado, minimalista, mas também não ao extremo. Ele é mínimo, mas eu não sou um radical, você entende? E sim, pra mim, o minimalismo não é um estilo de vida radical. É um estilo de vida prático, e minha versão do minimalismo vai parecer diferente da sua versão, vai parecer diferente da versão do Léo, que tem 6 filhos. A versão dele será necessariamente diferente. Posso dizer que o Léo é minimalista máximo, ele ainda lava suas camisas na pia. Sem chance. Agora, ele não obriga a família dele a fazer isso, mas ele faz como um ritual, para mostrar que ele pode, que ele não precisa ter esse apego às coisas. Eu gosto de lavadora e secadora, né? Amém. Simplicidade. Eu tenho uma lavadora e secadora. Eu também, mas ele valoriza esse ritual. Claro, claro. E isso é diferente para ele. E o que percebi é que, como minimalista, tudo que possuo serve a um propósito ou me traz alegria.
Então, quer esteja servindo a um propósito, como o equipamento que você tem aqui, que são todas as ferramentas, ou eles trazem alegria, como alegria estética, como essas fotos e obras de arte, coisas na parede, e cabides, coisas assim. Isso também serve a um propósito estético, e assim traz alegria de alguma forma, e acho que isso é ótimo. Eu não quero que as pessoas se privem ou pensem que isso é necessário. Agora, você pode se privar temporariamente. Acho que às vezes isso é útil. Se você remover algo da sua vida por um período de tempo, como fiz com o celular para descobrir quando volto a usá-lo, isso realmente agrega valor? E se sim, como pode acrescentar o máximo valor à minha vida? E o que você acha que as pessoas podem fazer pra começar? Se disserem eu quero me livrar de algumas coisas, eu quero ser mais minimalista, eu quero ser Claro. mais intencional, tem um post pra isso, pra te encaminhar? Existe algum conjunto de 3 coisas que elas podem fazer? Sim, então comece com essa pergunta, e ela é tão importante porque você precisa identificar quais são os benefícios pra você. Todos nós sabemos instintivamente como organizar seu Certo. armário, certo? Então você nunca vai ver eu e o Ryan escrevermos sobre aqui estão as 67 Vai maneiras de pegar o guia organizar seu mágico de armário. arrumação, pois é. Certo, sim, não me oponho a isso, mas simplesmente não é minha praia. Não escrevemos o como encher, nós escrevemos o porquê encher. E por isso é importante para mim entender o porquê. Mas, algumas dicas de como fazer, darei 3 dicas rápidas. Número 1. É o jogo do minimalismo de 30 dias. Você pode encontrar isso em theminimalists.com/game. Veja como Vamos deixar o funciona. link aqui pra vocês, Legal, ótimo. Se você quiser colocá-lo na descrição, seria incrível. Mas, basicamente, acho que organizar pessoalmente, só pra mim, é meio chato. Então, encontramos uma maneira de torná-lo um pouco mais divertido com uma competição amigável. Então, no começo do mês, você faz uma parceria com alguém, um amigo, um familiar, colega de trabalho, arqui-inimigo, seja quem for, e decide abrir mão de algumas coisas ao longo do mês. Agora, no primeiro dia do mês, é muito fácil, cada um de vocês se livra de um item. Segundo dia, 2 itens, terceiro dia 3 itens, e assim você obtém o impulso que precisa. Começa muito fácil, mas no meio do mês é muito mais difícil. No 15º dia do mês, tem que me livrar de 15 itens. 20º, 20 itens. E assim quem for mais longe vence. Então você pode apostar o que quiser, pode ser $1, um almoço, o que quer apostar, tanto faz. Se ambos chegarem ao final do mês, ambos ganham, porque ambos se livraram de 500 itens e é um ótimo começo. E descobri que dezenas de milhares de ouvintes compartilham isso nas redes sociais. Portanto, se você for a essa postagem, poderá encontrar um link e ver também várias fotos de pessoas compartilhando. Portanto, ter outra pessoa lá para ajudá-lo a mantê-lo responsável e você a mantê-la responsável também torna tudo mais agradável e sustenta o processo por muito mais tempo. E como alguém atravessa isso? Digamos que você se livra de 100 mil coisas porque você acha que é uma ideia legal, mas como você faz para não reacumular essas coisas de novo? Para que haja uma razão para manter essa prática? Sim. Como alguém sim. faz isso? Bem, eu fiz algumas coisas. Portanto, a questão, que era realmente importante para mim desde o início, era se isso agregava valor à minha vida quando eu estava abrindo mão das coisas. Mas então, como uma experiência no início de 2011, cerca de um mês depois de iniciarmos nosso site, eu precisava de algo sobre o que escrever. E então decidi, bem, nós somos os minimalistas, serei autoridade nisso, então preciso de algo sobre o que escrever. Não vou comprar nada esse ano como uma promessa de ano novo, a não ser comida e produtos de higiene. E, portanto, não vou comprar nenhum novo bem material por um ano. Sem roupas, equipamento sem novo, eletrônicos. novas ferramentas de negócios também. Não, nada. Nem mesmo pro seu negócio? Sim, nem mesmo pro meu negócio. Eu só vou fazer isso por um ano, para ver o que acontece. Alimentos e higiene, né? Sim. Ok. Cara, foi bem mais difícil do que eu pensava, oh meu Deus! Especialmente com a Amazon, ao seu alcance e tudo mais, torna-se quase impossível. Mas eu o fiz. Demorou uns 4 meses para me reeducar, porque eu chegava numa loja e via: quero muito esse copo, acho lindo, vou comprar. Ou, espere, eu não posso comprar, estou fazendo esse experimento. Então eu estaria na loja uma semana depois comprando um desodorante ou algo assim, e eu penso: cara, eu realmente quero. Oh, isso mesmo, não posso. E por volta dos 4 meses eu comecei: Quero dar esse presente pra alguém, não posso. não posso. Tem que escrever uma carta pra eles Sim. ou criar um presente. Ou comprar uma experiência. Ingressos para shows ou passar um tempo com alguém. Portanto, ainda gastei dinheiro em experiências, mas não em bens materiais. Mas ao final de 4 meses, eu passaria por esse copo e diria: oh, esse copo é muito bom, eu realmente gosto disso. E era isso. Não senti vontade de continuar consumindo. E esse sentimento permaneceu nos últimos 5 anos. Eu encorajaria qualquer pessoa que esteja ansiosa para tentar limitar as coisas que está trazendo para a sua vida, a estabelecer algum tipo de regra como essa. Mas você não precisa ser tão extremo assim. Mesmo agora, para mim, com qualquer grande compra acima de $250, tenho que esperar pelo menos um mês para fazer essa compra. Pensar nisso, um mês depois você compra se ainda Sim. quiser.
Se ainda quero, se ainda preciso, se ainda acho que vai agregar valor à minha vida. E isso me obriga a continuar contemplando isso. E então, eu estou fazendo essa pergunta. Já fiz tanto essa pergunta. Isso agrega valor à minha vida? Que não é mais um exercício intelectual, é emocional. Isso vai agregar valor à minha vida? Vou descobrir. Descobre alguma Sim, hora. E você tem que ser honesto consigo mesmo, mas também se apegar à coisa. Só porque recebo o valor disso hoje não significa que obterei valor daqui a 6 meses. É como uma tatuagem, talvez seja uma boa ideia agora, mas em um ano ou dois você não vai ficar mais feliz de ter ela Quem é lá, né? Jenny? Oh, meu Deus. Sim, mas acho que é a mesma coisa. Isso vai continuar agregando valor? E se não, eu tenho que estar disposto a esquecer. Claro. Vocês têm um novo documentário onde vocês mostraram o que vocês Aham. montaram nos últimos 2 anos. Sim, ele estreou nos cinemas no final de maio, e basicamente nos últimos 6 anos tem sido o show de Josh e Ryan. E tem sido ótimo. Podemos compartilhar uma receita e milhões de pessoas encontraram valor nisso. E as pessoas gostaram de nossos livros e postagens do blog, e agora do podcast. E isso tem sido ótimo. E o que eu aprendi nos últimos 5, 6 anos é que comecei apenas querendo ser um autor. Inicialmente, era um autor de ficção literária. Depois comecei a escrever não ficção, e gostei muito de escrever o livro de memórias e passei por todo esse processo. Tornei-me muito mais agnóstico a veículos nos últimos 6 anos. E não sei se você conhece a estatística, mas 55% dos adultos nos Estados Unidos leem menos de um livro por ano. Então, se você apenas escreve livros, não importa o quão incrível seu livro seja. Metade do público adulto... Não vou nem ler um desses livros. E seu livro não tem nenhuma chance. Portanto, as pessoas que leem 10 ou mais livros são uma porcentagem muito pequena. Mas muitas pessoas usarão outros meios para consumir diferentes partes do conteúdo. E se isso é... Fizemos 2 palestras TEDx. Fizemos o blog, os livros. Queríamos encontrar maneiras de comunicar e chegar às pessoas e mostrar às pessoas que não era um estilo de vida radical. Então, saímos e entrevistamos minimalistas de todas as esferas da vida. Empreendedores minimalistas, pequenas famílias minimalistas, entusiastas de casas. Você conhece Graham Hill? Ele é de Nova York. Ele tem um site chamado Life Edited. Mas ele tem esse apartamento de 39 metros quadrados que temos no documentário. Mas lá dormem 7. E podem jantar 12 pessoas. O quê? Tem um escritório nele. E é porque é tudo modular. Então, essa mesa sai do chão, essas camas se abrem, e é inacreditável. E ele utiliza esses 39 cada centímetro quadrado. É inacreditável. E isso pode não ser atraente para todos. Na verdade, temos uma senhora, Tammy Strobel, que... Só tem um banheiro, é um desafio, né? Sim. 12 pra um definitivamente banheiro. um desafio. Então, tínhamos a Tammy lá. Ela tinha uma pequena casa de 17 metros quadrados. Eu pessoalmente não quero morar numa casa tão pequena, mas admiro as pessoas que querem morar nela e depois encontram uma maneira de gostar. Então, entrevistamos essas pessoas. Entrevistei um arquiteto minimalista em Tucson, Arizona, que tinha um terreno muito legal com 3 casas. Não eram casinhas minúsculas, mas eram apropriadas. E ele continuou usando essa palavra apropriada, de fato. E eu senti que era a palavra perfeita para minimalismo, porque ele disse: quando ele constrói uma casa para alguém, ele não mostra apenas uma planta de sua casa típica e pergunta: você quer uma sala de estar e uma sala de jantar? Porque as pessoas sempre dizem que sim, querem as duas. Ele pergunta: como você vai viver sua vida e quer construir uma casa em torno dessa vida? Em vez de tentar enfiar uma vida em um lar. Eu realmente admirei isso, porque ele disse: tudo que trago para minha casa, tudo que trago para minha vida, é apropriado para minha vida. E é meio que isso que queremos mostrar às pessoas. Então, nós temos esse lado, mas também queremos ser mais orientados por dados e queremos mostrar o outro lado de... Não queríamos que fosse apenas assim: olhe para essas pessoas e use esse modelo para viver. Isso foi interessante. Então, saímos e encontramos neurocientistas, neuropsicólogos e várias pessoas diferentes, economistas, um ex-corretor de Wall Street, e todas essas pessoas que estavam usando essa ideia de simplificar e viver de forma mais intencional, mas capazes de quantificá-la de uma forma que isso realmente destacou as histórias dessas pessoas que estavam vivendo uma vida mais significativa e deliberada com menos coisas. Claro, muito legal. E onde as pessoas podem ver? Você pode acessar minimalismofilme.com e encontrá-lo lá. Vimeo, iTunes, Amazon, vários outros lugares também.
E qual é o blog principal? Site principal? É theminimalists.com. .com, entendi. Então a gente pode ter os livros lá também, informações pro documentário, onde você mencionou tudo isso também, né? Absolutamente. Suas próximas turnês, todas essas coisas Sim. lá também, né? Algumas perguntas finais sobre o que você é orgulhoso de você que ninguém sabe. Estou orgulhoso que minhas ações de curto prazo estejam alinhadas com meus valores de longo prazo. E isso nem sempre foi o caso para mim. Eu sempre vivia pensando que, algum dia, eu faria isso, algum dia chegaria em algum futuro hipotético inexistente. Eu faria esse projeto de paixão. Eu me concentraria na minha saúde, eu me concentraria nos meus relacionamentos. Sim, eu doaria para a caridade algum dia. Mas é claro que algum dia nunca chega, e então transformei o algum dia em hoje, e sou muito mais consciente com as decisões que tomo hoje. Porque eu percebo que isso não afeta apenas a mim mesmo e aos outros, mas também afeta o meu eu e outras pessoas no futuro. Isso é legal, muito bom, cara. E você tem alguma tatuagem? Não. Se você tivesse tatuagem na testa ao contrário e você só pudesse ver no espelho quando estivesse olhando pra si mesmo, o que seria? Alguma palavra, algum símbolo assim? Apenas um sinal de menos. Um sinal de menos? Sim, Legal. é. Tudo bem. E pelo que você é mais grato na vida? Minha parceira, Becca, ela é incrível, cara. Eu realmente estou apaixonado e, cara, não é disso que se trata? Com certeza. Sim, Há quanto tempo são juntos? cerca de 1 ano e meio. Uau. Sim, ela tem um filho de 3 anos, então me tornei pai nos últimos 2 anos. E esse provavelmente foi o maior desafio da minha vida. Virar paz, Sim, aprender isso não era algo que eu esperava, mas é valeu legal, muito muito a legal. pena. Parabéns. Obrigado. Fantástico isso. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As Três Verdades. Ok? Então esse é seu último dia daqui a muitos anos e você conquistou tudo o que queria, viveu um estilo minimalista, você tem relacionamentos que deseja e você precisa escrever 3 coisas que você sabe que são verdades sobre tudo que você aprendeu e passar para o mundo. E isso seria tudo que as pessoas teriam de você. O que você diriam serem Aham. suas 3 verdades? Número 1. Deixe pra lá. São apenas coisas. Número 2. Você não pode mudar as pessoas ao seu redor, mas pode mudar as pessoas ao seu redor. Número 3. Ame as pessoas e use as coisas, porque o oposto nunca funciona. Essas foram uma das melhores 3 verdades que eu ouvi por muito tempo. São Obrigado, incríveis. Luiz. Antes de eu fazer a pergunta final, quero ter certeza onde é que a gente pode se conectar com você nas mídias sociais, mesmo que você não esteja lá. Não, estamos lá ocasionalmente. Na verdade, esse é o melhor lugar para interagir conosco, embora ainda recebamos correspondência física. Então, se você quiser, nos escreva. Geralmente não enviamos e-mails, mas você pode enviar um belo cartão postal, algo Não assim. manda e-mail, você mandou um e-mail pra mim. Sim. Temos endereços de e-mails privados. Entendi. Mas sim, acabei de encontrar essa barreira de entrada. Mas agora recebo coisas muito mais significativas das pessoas. Eles mandam esses lindos pacotes e cartas manuscritas pelo correio do que por e-mail. É uma boa Se ideia. você quiser nos encontrar nas redes sociais, é @theminimalists no Instagram, Facebook, Twitter. A gente vai linkar aqui. Antes de eu fazer a pergunta final, gostaria de agradecer a você por transformar sua vida e ensinar muita gente a fazer a mesma coisa que você fez. Então, você passou por uma fase muito desafiadora aos 20, onde você pensou que estava no caminho certo, então despertou para o que realmente importava na vida e se comprometeu a fazer uma mudança, mesmo que fosse realmente desafiadora e difícil, e você está constantemente se autodesafiando. É realmente admirável ver que você transformou sua saúde, suas relações, seu estilo de vida, e o impacto que isso teve na sua vida, o impacto que você pode fazer na vida dos outros é incrível. E isso é muito significativo para mim, é quando a gente pode configurar nossa vida para que ela afete positivamente os outros também, em vez de negativamente. Então, parabéns. Obrigado. E eu gostaria de dizer o mesmo pra você. Valeu, Você faz cara, um trabalho muito obrigado. incrível aqui. Valeu. Obrigado. E a última pergunta é: qual a sua definição de grandeza?
Passei os últimos dias em um evento de Robbie Bell. Temos um amigo em comum, Rob Bell. E ele disse algo interessante enquanto ele estava lá. Foi um dos grandes destaques. Lembro-me de ter escrito isso. Ele disse: a grandeza não é autoconsciente. E havia algo que eu adorei nisso. Quando você está fazendo algo que é ótimo, quando você se sente melhor, mais animado, mais engajado, mais focado, você não fica constrangido com isso, certo? Quando estou em um estado de fluidez, geralmente é quando estou escrevendo. Quando sinto que algo é realmente ótimo, não importa o que as outras pessoas estejam pensando sobre aquilo. Realmente não importa o que eu penso sobre isso. É só... eu sinto que é ótimo, então, talvez seja apenas que a grandeza não é autoconsciente. Aí está. Sim. Josh, obrigado por ter Obrigado, vindo. irmão. Valeu, Obrigado irmão. você. Todos que podem ouvir minha voz sabem como fazer melhor do que estão fazendo. E eles podem se perguntar, por que não fazemos? É porque eles estão programados para fazer o que estão fazendo. E até que o programa seja mudado, nada mudará. O paradigma tem que ser mudado.